Tudo bem, gente? Se inscreva no meu canal, deixa o like, participa aí. Informação Break News. Informação em primeira mão, que beleza, vai ficar mais chique, né? Break News. Informação em primeira mão em relação à oposição. Vocês lembram? Eu trouxe aí um boletim, trouxe uma informação que o Palmeiras não tinha definido a oposição, candidato à presidência nem vice do Conselho Deliberativo. Mas agora definiu. Eu vou falar sobre a definição, vou falar os nomes, eu vou falar da definição. Primeira situação, né? Já todos sabemos, Alcir Ramos é candidato à reeleição, presidente atual, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, candidato à reeleição. Maurício Camargo é o vice, então teve até uma pizza aí, no Luco lá, pizzaria, no restaurante, mais de 120 pessoas ali ligadas à situação, estiveram presentes, inclusive pessoas que estavam um pouco mais distantes aí da situação. O Serafim Delgrande esteve lá presente, Celso Bellini esteve lá presente, tudo organizado pelo Paulo Buozzi aí, Maurício Gagliotti, as pessoas foram convidadas e confirmando aí a candidatura à reeleição, né? Exatamente confirmados aí a situação, confirmando os candidatos à reeleição, né, para a presidência do Conselho Deliberativo e vice. Ao contrário das outras candidaturas, não são chapas, né? Candidaturas individuais. Então, Alcir é candidato a presidente, vai enfrentar o outro candidato a presidente, eu já vou contar. E o Maurício vai enfrentar o outro candidato a vice. É assim. É forma independente, não é chapa. E a oposição definiu. José Aparecido, que já deu entrevista na Bola Não Para. Será que Bola Não Para? Foi pé quente aí no conselho aí. No Conselho Deliberativo para os conselheiros da eleição aí. José Aparecido se inscreveu lá como candidato à presidência. Até às 18 horas, né? Eu já estou trazendo até às 18. As chapas podem ser inscritas. Eu estou trazendo aqui antes das 18. Então, se acontecer alguma coisa, a gente volta para falar. Mas, por enquanto, José Aparecido é o candidato à presidência. E Pedro Horta, que também já deu entrevista, fez o primeiro debate de conselheiros da internet brasileira envolvendo o Palmeiras. Pedro Horta, então, candidato a vice. Fez, inclusive, agora de manhã, a sua inscrição. Então, José Aparecido, candidato à presidência pela oposição, e Pedro Horta pela oposição. Da situação já estava todo mundo sabendo, né? Alguns ou outros quiseram questionar, vão tentar fazer uma outra chapa, vão colocar, por exemplo, o Domingos de Sei, que poderia ser um cara que poderia juntar aí situação e oposição, mas isso foi refutado, né? Inclusive, Paulo Buozzi refutou essa possibilidade, já garantia aí, e a informação que eu tenho é que ele vai garantir aqui, antes mesmo da oposição escolher o nome, que ia atropelar aí a situação, ia atropelar a oposição. Então, a situação já sabia quem seria o candidato, não ia mudar. Só se acontecesse uma tragédia e o Alcir não fosse reeleito conselheiro do Palmeiras, que ele concorreu à reeleição, mas isso não precisou, não tomou susto e foi reeleito, né? Há algumas críticas, há críticas sim ao Alcir, sobre a condução dele no pleito eleitoral para presidente, né, da Leila contra o Savério, sobre urnas eletrônicas, sobre a falta de reuniões, discussão do estatuto, né? Há críticas, sim, né? Inclusive, em relação ao caso Celso Bellini também, né? Há críticas ao Alcir, mas está confirmado aí, candidato à reeleição junto com o Maurício, que não é o Gagliotti, é o Camargo, que está aí candidato também. E da oposição, o que eu pude apurar? Aquilo que eu coloquei, até quarta-feira não tinha candidato. E tem grupos da oposição, via as redes sociais, de WhatsApp, e já bateu, não vamos falar que é isso, mas bateu meio que desesperou, gente, vamos colocar, e tem que ter candidato. Fizeram até pesquisa lá, que eu sei, fizeram pesquisa, a oposição deveria ter ou não candidato, ganhou que deveria ter, e a partir do momento que ganhou ou deveria ter, ninguém se manifestava, todo mundo quietinho lá, ninguém falava o que queria ser candidato. Para muitos, o candidato ideal seria o Savério Orlando. O Savério que conversou com a gente, ele operou o joelho, ele já não seria o candidato, mas por ele estar em evidência, um nome mais próximo aí para tentar ser candidato à presidência do Conselho. Mas ele não será mesmo, né? Já tinha dito que não seria, falou na entrevista com a gente também a respeito, mas era um nome mais avaliado pelo pessoal para tentar angariar. Se não fosse alguém que saísse da situação, juntasse com a oposição, como eu disse do Domingos de Sei, Guilherme Mendes, por exemplo, que protocolou aí por 2 vezes em relação à não utilização de urnas eletrônicas, né? O Guilherme Mendes não vai sair, não. Então aí o Guilherme Mendes perdeu aí o cargo de assessor da presidência,
por ter protocolado, por ter o pai aí como candidato na oposição, o pai dele foi eleito conselheiro na chapa da oposição, não da situação, até por falar comigo, acredito que também possa ter pesado, porque o Boaz fica uma preocupação se alguém fala comigo, que não precisa ficar preocupado, Boaz, é só falar a verdade que não tem nenhum problema, não tem porquê, são entrevistas tranquilas, quem assiste sabe disso, pode ficar tranquilo, Boaz, que você está convidado para participar da live A Bola Não Para. Vai ser um prazer poder falar com você. Tem perguntas importantes para você fazer a você e também de você falar o que você quiser a respeito. Democrático, espaço livre e democrático. Então, aí, muita gente falou, Guilherme Mendes, informações que eu tive, que inclusive tinha apoio até do ex-presidente Mustafa Contursi, um apoio meio que velado, mas discreto, vamos colocar como discreto. Um apoio discreto, mas que existia esse apoio. Mesmo assim, não engrenou. E aí, meio que, olha gente, quem pode ir lá, quem quer, quem vai. Aí me disseram que o Zé Aparecido foi lá e se inscreveu. E o Zé Aparecido, que já conversou com a gente, no A Bola Não Para, é o candidato à presidência pela oposição. O personagem, o conselheiro ligado ao grupo do Ocupa, né? Ocupa Palestra, Ocupa Palmeiras, né? O Ocupa poderia tentar até o Moncal como um vice, acabou não sendo. O vice vai ser o Pedro Horta. Pedro Horta, que já participou com a gente algumas vezes aí do A Bola Não Para, da live, fez a primeira debate exatamente com o Guilherme Mendes, o primeiro debate de conselheiros no Palmeiras. Pedro Horta, então, registrou nessa sexta como vice-presidente ao Conselho Deliberativo. São chapas distintas, né? São nomes, né? Não são chapas, né? Então, o Zé Aparecido ontem se inscreveu como presidente. Ninguém mais apareceu aí com possibilidade de ser candidato à presidência. Não apareceu mais ninguém, né? Pela oposição. Pela situação não vai aparecer para ninguém dividir. Pela oposição, pelo jeito, não vai aparecer mais. Então, a chapa, né? Os candidatos da oposição serão Zé Aparecido para a presidência e Pedro Horta pela oposição. O que eu pude apurar, horas depois do Zé Aparecido ter sido confirmado, né? Confirmado não, ter inscrito aí o seu nome. Os caras, muita gente acreditava, com o Saveri poderia chegar a uns 80 votos, bater 100 votos. É difícil vencer o Alcir. Só, realmente, se fosse um candidato que fosse meio que um candidato que mobilizasse situação e oposição. Um nome comentado realmente foi o Domingos de Sei. O Guilherme Mendes poderia trazer gente da oposição com ele, porque há na situação também gente que não está feliz com o Alcir. Porém, o nome do Zé Aparecido não deve trazer gente da situação para votar com a oposição, mesmo insatisfeito com o Alcir. Essa avaliação inicial. Então, o que vai acontecer? Ou vão deixar em branco, anular o voto, ou vão votar no Alcir, meio que votar por votar para não votar no Zé Aparecido. E da oposição também eu vi a mesma coisa. Se fosse outro nome, poderia votar, tal. Então, para não votar no Alcir, vou votar em branco, vou votar nulo. Então, não foi uma candidatura, um nome que ecoasse no sentido de movimentar mais gente. Claro, a oposição tem blocos, grupos, e no mínimo aí 40 votos vai ter. No mínimo 40 deve ter. Muita gente está apostando até 70 votos. Eu sou mais cauteloso do que eu pude apurar 40, um pouquinho mais de 40. Não sei, claro, até o dia 10 de março, eleição no dia 10 de março, muita coisa pode acontecer. Mas esse o cenário. Foi um nome que, claro, não desagradou, mas não é um nome que aglutinou. Não é um nome que levantou a galera para, poxa, esse é o nome, melhor que o Alcir, porque o Alcir não tá cheio de críticas aí. Não aglutinou no sentido de ser uma virada. O que seria já difícil ter a virada, mas não foi um nome que, esse é o nome, entendeu? Não foi. Pelo que eu pude apurar, não foi. Mas claro, a gente vai seguir apurando aí as informações. Pedro Horta, muita gente aposta que ele poderia tirar aí votos do Maurício Camargo. Pedro Horta tem trânsito aí também com a situação, apesar que ele é um dos conselheiros punidos pela Leila Pereira em relação aos ingressos, né, por ter questionado aí a presidente Leila Pereira. Vamos ver como vai ser essa avaliação, como vai ser essa eleição, que vai medir forças entre situação e oposição. Eu, avaliando a situação, já tinha definido que seria a reeleição do Alcir, né, junto com o Maurício. Então, houve um planejamento melhor e mais rápido da situação. E na minha avaliação, a oposição demorou para fazer isso. E meio que fez agora, vamos para ter alguém, para evitar não sair sem ninguém. E às vezes não é da forma mais organizada possível para se sair. Não é nada contra o nome de quem se inscreveu, mas sim a forma como se foi feito o processo. Então,
é isso, vamos aguardar o que vai acontecer, né? A presidente Leila Pereira reclamou aí do meme, mas, assim, tá muito claro, né? Presidente, sabe qual foi o problema? Que a senhora não citou também nem na fala de 5 minutos. É mexer com amor e paixão. A senhora falou que futebol é entretenimento e negócio. Pro torcedor é amor e paixão. É por isso que a senhora não vai entender. É porque que o torcedor fica bravo quando a senhora provoca. E aí, estão mais calmos? E a senhora, no final, ainda falou no final. Estão mais calmos. É por isso que tem críticas. E seria importante se a senhora, como a senhora não reconheceu, por exemplo, em outubro de 2023, que foi mal na coletiva, que errou, a senhora não reconheceu e fez com que a oposição se juntasse graças à sua coletiva, seria importante a senhora reconhecer que não é legal ficar provocando o torcedor. Mesmo a senhora dizendo que não está provocando. Porque o torcedor está encarando assim, como uma provocação. E, de novo, ao final, encarou de novo, após o depoimento, como provocação. Então, aí fica difícil, né? Aí fica complicado. E não é legal. Vitor Roque, esperado domingo, tudo certo. O Betis já deu um grande abraço, agradeceu o Barcelona. Então, Vitor Roque, grande reforço do Palmeiras. Aí merece elogios, o diretor do Palmeiras foi muito bem na contratação. Enfim, chega o 9, Vitor Roque, esperança de gols aí. Chega no domingo, o Palmeiras tem tudo colocado aí já para uma pré-inscrição no BID para estar liberado aí, quem sabe, para a semifinal aí do Campeonato Paulista. Só pode escrever para as quartas, né? Então, quem sabe para a semifinal ele possa estar à disposição. Mas todo o trâmite burocrático está sendo feito para acelerar e escrever o atleta, né? E Lucas Evangelista estão no aguardo aí para novidades, para confirmação também do jogador, que esse está jogando, então o Palmeiras só vai tê-lo para o Campeonato Brasileiro agora no mês de março. Beleza, gente? Se inscreva, deixa o like, manda mensagem, participa aí, sempre com informações de primeira mão, aqui não, a bola não para. Valeu, gente, obrigado!